Foz do Iguaçu tem a segunda maior comunidade muçulmana do Brasil, com cerca de 12 mil imigrantes e descendentes de imigrantes. E foi para oferecer um espaço de fé e oração a todo esse público que foi construída bem aqui a mesquita Omar Ibn Al-Khattab, no início da década de 80. A área construída é de 600 metros quadrados e levou 2 anos para ficar pronta. Foi entregue em 1983. Mas foi bem depois, em 2006, que o Sheikh Ahmad Mazloum chegou por aqui, para substituir o sheik anterior. Sheik é o líder de uma mesquita, a referência para a comunidade islâmica, aquele que conduz as orações. E é ele quem vai nos contar um pouco da religião muçulmana e a história da mesquita. A mesquita de Foz do Iguaçu reúne os muçulmanos de Foz do Iguaçu e de outras cidades também vizinhas. E é frequentada por todas as pessoas, inclusive até mesmo da cidade de Foz ou de fora. Muitos turistas da cidade e do Brasil e do mundo visitam a mesquita para conhecer mais sobre a religiosidade, sobre o islamismo, sobre a construção das mesquitas. Uma construção bastante bonita. Ela foi inspirada em algum outro templo? Foi inspirada principalmente na mesquita de Jerusalém, por causa da cúpula, que inclusive no início era dourada como a mesquita de Jerusalém, na Palestina. E depois ela foi pintada em branco e inspira e reflete assim as outras mesquitas também no mundo. O interior também conserva as características dessa mesquita? Sim, para cumprimento das orações tem algumas regras. Então todas as mesquitas elas têm o carpete, a cúpula, os minaretes. E a gente visitando, creio que iremos despertar um pouco mais ainda a curiosidade do telespectador. Vamos lá então? Vamos lá. Chique, aqui dentro nós precisamos tirar os sapatos. Por quê? Sim, aqui em todas as mesquitas nós tiramos os calçados para entrar. Todas as mesquitas têm carpete, então por causa da higiene. E aqui dentro, quais as características que a gente encontra? Quando entramos, então, vemos o solo todo acarpetado. Na mesquita de Foz do Iguaçu temos esse padrão que faz as divisões para os oradores. Uma pessoa conduz a oração lá na frente, aí são feitas as fileiras atrás do imam. O imam é o líder da oração, que também as pessoas conhecem como sheik, líder religioso. E aqueles espaços ali na frente, o que eles são? Sim. Temos o mimbar. Mimbar seria o altar ou o púlpito. Nós o utilizamos só nos dias de sexta-feira, quando o líder religioso ele sobe e profere um sermão. Temos ali também o oratório ao lado, esse círculo, o nicho. Na língua árabe nós chamamos de mihrab. Seria a indicação da direção da oração. Então o líder religioso ele para ali nessa direção. Toda pessoa que entrar na mesquita e for rezar, você é de Curitiba, veio até a mesquita de Foz do Iguaçu, você entra por aqui, você já sabe que a direção da oração dentro da mesquita é essa. Que está voltado para Meca ali. Sim, está voltado para Meca. E ali tem alguns versículos do Alcorão escritos, fala sobre a história do profeta Zacarias e João Batista. Os anjos o chamaram enquanto ele, Zacarias, estava a rezar no oratório. E ali também as palavras Allah, Allah 2 vezes repetidas, Deus, Deus em língua árabe. Aqui também escolhidos alguns versículos que fazem menção ao templo. A tradução aproximada aqui de alguns versículos, templos os quais Deus ordenou fossem erguidos, para que nesses lugares seja lembrado o seu nome. Lá em cima também fala sobre o monoteísmo. Diz ele é Deus, o único absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele. O título geral do monoteísmo, da adoração única a Deus, o Criador. As pinturas elas foram feitas por artistas egípcios, que na época da fase final da construção da mesquita, vieram para completar a pintura. A língua árabe se inicia da direita para a esquerda. É o inverso. Então o artista ele começou ali, deu a volta, e ali ele deixou a sua assinatura e a data de 1987. E esse espaço aqui em cima? Sim. Esse espaço é reservado às mulheres.
Nas mesquitas há o espaço reservado aos homens e o espaço reservado às mulheres. Muitas pessoas, quando nos visitam, perguntam por que a separação, né? A pessoa, quando vê a oração como é feita, tem prostração, a pessoa se ajoelha, então é constrangedor para a mulher então ficar entre os homens e se ajoelhar daquela maneira. Falar um pouco da religião, dos costumes, quais são os principais pontos? Se falando de crença, o muçulmano crê basicamente em Deus como Criador, o único que criou e o único que deve ser adorado, que é exatamente o monoteísmo. Temos também a crença nos anjos, a crença nos profetas, nos livros de Deus, ou seja, Deus criou o ser humano e deu uma orientação para ele. E essa orientação veio através de alguns homens, que são os mensageiros, os profetas. Para o muçulmano, os principais são 5. Esses 4, Abraão, Noé, Moisés, Jesus e Muhammad, o último dos profetas. E a crença nos livros, nas escrituras sagradas, seria a crença no Alcorão, no Evangelho, na Torá. Foram livros que foram revelados a estes respectivos profetas. Este livro que na sua mão? Sim, esse é o Alcorão Sagrado, é lido pelo muçulmano. Então, essa versão que eu tenho em mãos, temos a língua árabe unida à versão portuguesa. Para o muçulmano, o Alcorão em língua árabe somente é sagrado, que é a pura palavra de Deus, sem nenhum relato de ninguém, não tem nenhuma relação com palavras humanas. Temos também o mês sagrado. O mês do Ramadã, ele é o 9º mês lunar. É considerado um mês especial e é registrado no Alcorão como o mês em que foi revelado o Alcorão. A pessoa se abstém de comer e de beber desde a alvorada, que é um pouquinho antes do nascer do sol, no dia de hoje, por exemplo, às 5h20 da manhã, até o pôr do sol. Na cidade de Foz do Iguaçu, hoje às 6h32. Depois disso, por exemplo, o jejum, você percebe que a pessoa aprende a ter autocontrole, aprende a força da paciência, aprende a agradecer a Deus, lembra da necessidade da pessoa que passa fome, quebra o orgulho. Então, a pessoa faz prevalecer o espírito e a mente sobre os prazeres e as vontades. Então, para tudo isso foram estabelecidas essas adorações para fazer da vida do ser humano melhor individualmente e socialmente. Entre outros costumes também, a peregrinação, que acontece à cidade de Meca. Entre os cristãos é citado às vezes a cidade de Paran, ou Monte Paran, ou Monte Faran, seria Meca, onde passou Abraão, passou Ismael, passou o profeta Muhammad, e lá nasceu e emigrou até outra cidade que se chama Medina. Então a peregrinação também é importante e é feita uma vez na vida para a pessoa que tem condições, claro, financeiras e físicas. Para o muçulmano, a religião não é uma parte da vida que se resume a um dia ou se resume a uma esfera da vida, um campo da sua vida. Na verdade, é um sistema de vida. Estão todos convidados a conhecer a mesquita, então? Sim, com certeza, todos, sem distinção de raça, cor, nação, brasileiros, estrangeiros, todos convidados a visitar a mesquita de Foz do Iguaçu e a visitar qualquer uma das mesquitas espalhadas pelo Brasil.